Amém. Irmãos, já poderíamos terminar o culto agora, né? Pastor Alexandre falou, me deu vontade de sair correndo já. Amados, mas a verdade é o seguinte, eu fico aqui no culto, quando a gente está para pregar, gostaria que a mensagem fosse a primeira coisa do culto, para a gente poder celebrar, gera aquela angústia, né? Como amanhã eu vou começar as minhas férias, mas antes eu tenho que passar pela pressão da mensagem aqui, e eu espero que Deus me use para falar com você. Hoje pela manhã nós falamos sobre o Deus que renova as coisas, o Deus que, quando a gente pensa, como o pastor Alexandre falou que sim, que é o ponto final, não é ponto final, é vírgula, porque quem põe o ponto final na nossa história é Deus, e o melhor de Deus ainda está por vir sempre na vida do cristão. Amém, amados? Eu quero ler um texto com vocês. Eu vou confessar algo de gabinete que eu estava falando ali com o pastor Alexandre. Quase chegamos até na entrada do culto atrasado. Eu preparei um sermão para os irmãos. Era lá em Gênesis 15. Quando diz assim, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão e lhe disse, não temas, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão. É o começo de Gênesis 15. Irmãos, eu preparei isso, eu esbocei, mas eu não sou o reverendo Hernandes Dias Lopes, nunca vou chegar nem no chulé dele, mas quando eu ia vir pregar hoje, Deus falou assim, mas eu não quero que você fale sobre isso, está esboçadinho, está bonitinho, é a primeira vez, vocês viram que eu estudei o texto, é a primeira vez na Bíblia que é usada a palavra não temas. É aquele texto de Gênesis 15, é o texto que é um patrimônio da fé, é um patrimônio da nossa teologia. A primeira vez que se usa o Senhor, veio a palavra do Senhor, a primeira vez que é mencionada a palavra do Senhor, a primeira vez que se diz não temas, é a primeira vez que o homem creu e foi justificado, está tudo ali. Mas Deus não quer que eu fale sobre isso nessa noite. E eu tinha um sermão na minha cabeça, Itamiro. Eu ia falar aqui com vocês, até os exemplos. Mas estudando, Deus falou assim, mas não, eu não quero que você fale isso. Estamos aqui também com a Fran, que bom te ver, Fran. Vejo você agora pregadora aí, os cartazes, Deus abençoando, usando a tua vida. Que maravilha quando Deus usa a nossa vida, né? Que Deus abençoe mais e mais você, o Maia, agora no Paraná, agora é nossa, né? Com a missão a mais. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas 12, então. Isso foi uma reflexão, isso aconteceu comigo no culto jovem também, que eu fiz para os jovens sem querer, e eu até confessei para o pastor Alexandre, como é que eu vou terminar esse sermão? Ele falou, só o Espírito Santo sabe. Eu vou começar, irmãos, e eu tenho certeza, Deus vai me conduzir a algo. Escrever alguma coisa eu escrevi, eu li. Mas diz assim, Lucas 12, versículo 13, eu vou fazer uma ligação entre Lucas 12, versículo 13, e 2 Timóteo 4, 6 a 8. E o que eu quero dizer aqui para vocês é, o ano mudou, nós estamos num período de reflexão e novas ações. Alguns já começaram a parar de beber Coca-Cola, outros já começaram a fazer caminhadas, outros já voltaram a ler a Bíblia, tiraram a poeira, e agora esse ano eu vou ler a Bíblia toda, amém por isso. Outros já fizeram estratégia para voltar a estudar. Então você já fez, é um período que você fala assim, esse ano eu vou fazer minha vida valer a pena. E o que eu quero dizer para vocês, se fosse um tema elaborado que eu não conseguia assim, como a gente pode viver essa vida, fazendo ela valer a pena, como viver e não se arrepender. Deus vai me falando as coisas aqui, eu vou falando para vocês. Eu me lembrei agora, um texto que citei esses dias aqui do Max Lucado, um texto lindo, que é no livro Faça a Vida Valer a Pena, não sei se é bem esse título, mas é um livro fantástico, que conta da história de uma navegação com seu capitão, que está naufragando, e de repente acontece um vento, e aquela navegação toma um rumo que nunca tomou, e para num arquipélago de ilhas lindas, e eles
vão com o barco até aquele lugar, e quando ele para na primeira ilha, ele desce, ele quer conhecer, chama a sua tripulação, o capitão, e quando eles descem ali, e veem aquela ilha, aquele povo desnutrido, feio, aquela coisa desestruturada, aquela coisa, como a gente diz no Nordeste, medonha, eles olham assim e falam assim: nós não queremos ficar aqui não, que lugar ruim. E vão para a próxima ilha, e ali eles param também e veem, e o ambiente não é nada diferente, é semelhante ou talvez pior do que o primeiro ambiente. E eles vão, de repente, eles param numa ilha, a última, e falam: nós vamos entrar nessa porque é a última ilha, para a gente ver se tem alguma coisa de boa nessas terras. E quando ele para naquela última ilha, ele vê um povo bonito, sorridente, bem nutrido, fortes, animados, e aquele capitão pergunta: o que aconteceu aqui? Porque nós temos tantas ilhas e aqui a coisa é tão diferente. Então, ele procura o líder daquele local, e vai até ele, tenta a comunicação e fala: o que aconteceu aqui, que nas outras ilhas não tem, o que vocês têm? Ele conta assim: apareceu um frade aqui chamado Francisco, que mudou a nossa vida. E aquele capitão fala assim: eu quero conhecer esse homem, me leve para vê-lo, me leve para vê-lo. E ele vai, e aquele cacique manda os seus índios levar aquela tripulação com o seu capitão, e eles vão andando, e de repente eles chegam num hospital no meio da selva, sabe aquele hospital com um monte de remédios in natura, assim, folhas de todo jeito, né, que muita gente não acredita aí, folha de babosa, folha de hortelã, aquele povo animado, aquele hospital bem bonitinho. Eles param ali, e o pessoal que para ali com aquele homem fica assim: eu quero ir ver, por favor, me leve para ver Francisco. E eles vão e caminham, vão até a beira do mar, onde tem uma abertura, onde fizeram uma abertura no mar, e aquele mar entrava, e ali se tornou um grande pesqueiro, onde tinha várias pessoas daquele lugar pescando, e organizaram tipo um pesque pague, e as pessoas pegavam seus peixes ali, e ele mais uma vez pergunta: eu não quero vir até aqui, por favor, me levem para conhecer esse homem. E eles vão e sobem um monte. Realmente, ao subir esse monte, lá no cume, ele vê uma capela, um local de adoração, com um banco, com uma Bíblia, com a igreja, né? A igreja estrutura. Ele fala: certamente é aqui que Francisco mora. Você é um frade e tal. E chegou lá, ele vira tudo aquilo, vira algumas pessoas orando, buscando a Deus, e tudo muito parecido. Algum desses é Francisco? Ele falou assim: não. O Francisco, eu não estou entendendo. O Francisco já morreu. Mas tudo isso aqui que nós temos simboliza a vida de Francisco na nossa vida. O agir dele, a forma como ele viveu, o que ele fez entre nós. E Max Lucado diz assim: essa é uma vida que transformou uma comunidade, e nos estimula dizendo assim: é assim a sua vida, que tipo de transformação você tem dado, aonde você tem chegado, o que você tem feito, as pessoas têm notado, as pessoas mudam com a sua vida, a sociedade é influenciada, que tipo de vida você tem vivido? E a minha pergunta para nós nessa noite é: como a gente pode viver uma vida para influenciar e não se arrepender? Como eu falei no início, e o Salmo 90, versículo 2, falou todo no meu coração, eu começo a olhar para trás, eu fico olhando: meu Deus, será que minha vida tem valido a pena? Vamos ler Lucas 12, versículo 13. Como você se sente no início do ano? Diz assim: nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo:
O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens feito, a tua vida, para quem será? O que tu tens preparado? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Lá em Timóteo 4, 6, 8, você nem precisa abrir, é um texto pequeno, é o apóstolo Paulo falando da sua vida. Ele diz assim: quanto a mim, parece que é uma resposta do primeiro texto, né? O que você tem feito da sua vida? O que você tem preparado? Aí o apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém. Senhor, é a tua palavra. E eu fico me perguntando, em qual desses dois textos eu estou? Qual tem sido a nuance da minha vida? Esse ano, como foi? Nessa época a gente pensa muito como foi, o que eu fiz. E eu confesso para os irmãos, a gente vai crescer aqui muito, com muita coisa que a gente aprendeu da Coreia, o pastor vai colocar aqui, mas é lindo você olhar a fé, a vida daqueles irmãos coreanos. Eu confesso que eu voltei de lá falando assim: Senhor, me dá 10% daquela porção, eu quero que minha vida seja um pouquinho de significado. Tem um homem, o pastor John Oh, que é o pastor que revolucionou a Coreia. Ele começou em 1968, tem 37 anos, Sarang, uma igreja com 9 pessoas, na casa dele, discipulando 9 pessoas. Depois ele foi para debaixo de um restaurante. Hoje Sarang é a maior igreja presbiteriana do mundo, queridos, em 37 anos. A gente anda pela Coreia inteira, nós rodamos a Coreia quase de ponta a ponta, fomos de um lado a outro, fomos até a beira do mar, e cada lugar que a gente chega naquelas igrejas que constituem a Calnet, que é o grupo ligado, todos aqueles homens falam assim: a vida de John Oh, o exemplo, o testemunho dele mudou a minha vida e mudou a minha igreja. Todos aqueles homens dizem assim: eu sou discípulo dele, eu sou discípulo dele. Que homem que mudou a vida da Coreia com a sua vida, em 37 anos. São milhões e milhões de cristãos. A própria história da Coreia é uma história assim que tem significado, praticamente destruída pela Coreia do Norte, e em poucos anos aquele povo mudou aquela nação. Como tem sido a nossa vida? Como você tem vivido? Você tem feito alguma coisa que tem sentido? Que tem significado? O que tem pairado no nosso coração? A gente podia ter feito mais, né? Aí, olhando para a nossa igreja, 50 anos em Cascavel, olhando para a minha vida como pastor, eu sempre pergunto: meu Deus, olhei lá, tanto aqueles homens, tudo reverenciando com muito amor pela vida daquele outro homem, e eu olhei e eu perguntei para mim mesmo, no meu coração, se havia pessoas aqui no Brasil que diriam isso de mim. E eu chorei muito e falei: Deus, por favor, me perdoa. Me perdoa por ter feito tão pouco para a tua obra. Me perdoa porque eu posso fazer mais. A gente pode fazer mais para o Senhor, queridos. E esses dois textos, eles estão um cada lado da balança, e cada um mostra o que a gente pode estar fazendo, o que a gente tem feito, para a gente não chegar na vida e dizer assim: ah, meu Deus, eu não fiz nada, eu nada fiz, eu desperdicei minha vida com coisas tão vãs, eu perdi tanto tempo.
Tem uma música de uma banda secular, né? Os meninos gostam. E tem coisa boa escrito, que é a graça ordinária, que todo mundo tem, que Deus dá ao justo e ao injusto, né? E às vezes alguns conceitos escritas de canções melhores do que algumas músicas gospel. E nessa primeira parte dessa música é muito legal, que chama Epitáfio, que diz assim: eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, eu devia ter visto o sol nascer, eu devia ter arriscado mais, errado mais. E é a sensação de alguém que poderia ter feito mais e não fez, que desperdiçou o tempo e a vida, que a vida não foi vivida como deveria, que se arrepende. Você tem se arrependido da sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Eu queria entrar nesses dois textos, que vão nos ensinar como devemos viver, como podemos viver melhor, como podemos agradar a Deus, como podemos não desperdiçar ter a vida. Quando olho para esse primeiro texto de Lucas, no versículo 15, o Senhor diz assim: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Queridos, ter bens não é pecado, adquirir as coisas da vida muito menos. E eu quero cada dia mais, e a minha oração, a oração dos pastores da igreja, que Deus dê, que Deus faça com que os membros prosperem, porque prosperidade não é antibíblico, né? Quando João escreve para Gaio, lá o presbítero, ele fala assim: que a tua alma prospere, que tua vida prospere, e a gente ora para que a vida das pessoas prospere, chegue a lugares para que lá se manifeste a graça de Deus. Mas se a gente só ter os bens, só ter as coisas, só viver em função disso, está totalmente errado. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E eu me preocupo com a nossa geração, porque é uma geração que busca o ter e não o ser. O reverendo Caio Fábio, quando era pastor, escrevia isso. Essa preocupação, as pessoas olham e querem fazer, estudar bastante, aí vamos fazer mestrado, nada, amém, que os brasileiros estão fazendo mestrado, isso é coisa comum lá na Coreia, mestrado, doutorado, estudo, mas para que tudo isso? Para que você vai chegar no mestrado e no doutorado? Por que você quer crescer tanto na vida? Simplesmente para viver uma vida boa? É muito pouco. Para que você quer ganhar tantos bens? Para que constituir tudo isso? Que diferença vai fazer na vida de alguém, como eu contei na história aqui? Como a gente vai influenciar a sociedade? Eu vejo os jovens nas buscas dos concursos, nas buscas de ter as coisas, mas simplesmente para dizer assim: alcancei um conforto, alcancei, agora eu vou comer, celebrar, me alegrar, me regalar, eu tenho as coisas. E daí, queridos? É só isso que você quer da vida? Apenas ter um patrimônio? Isso é muito pouco, é a Bíblia dizendo, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens. E ele pensa, e eu acho interessante, esse homem que se aproxima de Jesus, ele se aproxima, a preocupação dele é com as coisas, e não com o relacionamento. Ele está, para mim, ele está brigado com o irmão, porque assim, nesse ponto aproxima um homem, no meio da multidão ele falou: mestre, ordena meu irmão que reparta. Eu não estou nem mais conseguindo falar com ele, a gente não se dá mais as caras, a gente só vive brigado, porque ele não quer me dar o que é meu, e a gente não está nem se falando, ele não entra mais na minha casa, nem eu na dele. Ele se aproxima de Jesus, e a preocupação dele é conquistar aquilo que o irmão não deu para ele. Eu acho que a oração devia ser diferente, ele deveria se aproximar de Jesus, preocupado com o relacionamento dele com o irmão. Senhor, eu e meu irmão estamos brigando por dinheiro, eu já não consigo mais amá-lo, e ele nem a mim, e a gente vive um com o outro sem se perdoar, a gente não vive mais junto, a gente era alegre, eu o amava e ele me amava, mas agora a gente está brigando por dinheiro. A gente vive assim, queridos, preocupado nisso, e a gente se esquece do relacionamento, do que é importante, preocupado só conosco mesmo, vivendo só em função de si mesmo. Eu tenho visto tantos testemunhos que me deixam assim tão desanimado na minha caminhada cristã, porque eu quero mais.
E você também precisava querer mais. Vindo de Umuarama para cá, junto com o meu cunhado que está aqui hoje, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Jeremias, e ele falava assim, na história de Agar, que quando Ana, a esposa dele, Claudinha, Maria, que ele fala, né, estava doente, ele lutou por Claudinha de todas as formas, onde ele sabia que havia alguma coisa que poderia curar a mulher dele, um arzinho assim de avivamento, ele ia para todo lugar, porque ele queria a cura da esposa dele. E um dia ele foi num congresso na Argentina, disse que lá ia curar a esposa dele. E ele chega na Argentina, vai lá e nada acontece. Mas ele disse que aquele foi o melhor congresso da vida dele, porque lá ele comprou um livro, escrito assim: põe lágrimas nos teus olhos. E ele fala que o escritor que escreveu aquele livro diz o seguinte: há quanto tempo você não chora pelos perdidos? Há quanto tempo você não chora por tanta gente que está indo para o inferno? Você vive chorando pelas suas próprias coisas. Você vive só chorando pelo que não tem. Você vive chorando pelo seu filho que é crente que está doente. Mas seu filho que é crente que está doente, se ele morrer ele vai para o céu. Sua esposa que está doente, que está passando por esse bababá todo, mas ela conhece a Deus, se ela morrer ela vai para o céu. Mas tem muita gente que não conhece a Deus, que está sofrendo talvez até da sua família, e você não está nem aí, e essas pessoas vão para o inferno. E ele disse que voltou de lá aquecido, falando: Deus, tem misericórdia de mim, pelo meu egoísmo, porque eu só estou pensando em mim mesmo, porque eu vivo só em função do meu ego, tem tanta gente perecendo. Deus, abre o meu coração, abre o nosso coração, Senhor, que possamos parar de viver para nós mesmos. É uma luta, queridos, isso é difícil para mim, não é fácil não. Pregar não é fácil porque a gente tem que viver. Você pensa que é fácil isso para mim? Meu coração não é tão egoísta quanto o seu. Se não vir o poder de Deus invadir ele, eu vou querer as mesmas coisas que esse homem quer aqui, as coisas da vida. Eu vou querer ser apaixonado pelos patrimônios e pelas coisas dessa vida. Mas loucura é isso, queridos. O que você tem feito da sua ocupação? Li aqui e falei num texto do World Trade Center que muito me marcou, do 11 de setembro, em que há um comentário do que aquelas pessoas pensavam, de alguns sobreviventes, de algumas pessoas que estavam vivendo naquele momento, e diz assim um texto: naquele instante, aquelas pessoas, o que elas mais queriam era falar com as pessoas que amavam. Ninguém ficou preocupado em entrar no smartphone, ou ver o saldo da sua conta bancária, olhar a agenda para ver o compromisso da semana que vem. Ninguém pensou na possibilidade de comprar um carro novo, de fazer inscrição para ter uma vida confortável. A única coisa que se pensava naquela hora era nas pessoas que se amavam. E esse texto está dizendo isso. Que loucura é essa, gente? Que loucura! Houve um testemunho de um grupo de pastores que foram para Moçambique. Moçambique, país colonizado por Portugal. A vida toda destruída, aquele país meu Deus do céu. E foram lá na caravana conhecer um país cheio de aidético, onde o povo passa fome. E ali tem um hospital que não sei qual associação cristã que tem lá, e tem uma missionária lá chamada Noemi. E o pastor foi para lá, a caravana cristã, e olhou aquele povo doente, cheio, e aquela missionária cuidando daqueles homens, daquelas pessoas doentes no hospital, às vezes penteando o cabelo, porque ali não tem shampoo nem creme, aqueles cabelos cebosos, cuidando daquele povo, e aquele ambiente, sabe, que nenhum de nós aguentaria ficar alguns minutos. E um daqueles pastores olhou para aquela mulher e falou assim: minha irmã, como é que você está? Como é que está a sua motivação? Ela falou assim: eu estou feliz com meu Deus, porque eu estou aqui abençoando pessoas estão sendo salvas, e a minha vida tem sentido e significado.
Queridos, o que você tem preparado? Estavam se brigando, uma briga de sangue por dinheiro. Porque eles queriam viver bem, descansar, comer, regalar, né? Ah, pastor, agora eu trabalhei, agora eu tenho que fazer academia, agora eu tenho que descansar, eu tenho que fazer o quê, e eu tenho que fazer aquilo, e você não tem tempo para Deus na sua vida, querido, porque é principal. Uma banda da nossa geração, da minha geração, do Mateus, eu gosto muito dessa banda, é uma banda de malucos, na época, né? De um cara chamado Brother Simeon. Ele escreveu uma música que tem tudo a ver com a nossa geração, que fala sobre a vinda o fim do mundo, que fala assim: extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Que notícia é essa, pequeno jornaleiro? O mundo acabará amanhã de manhã. E aí parece que ele chama uma pessoa para conversa. Ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foi avisado assim tão de repente, você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse, Johnny, ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas de uma noite. Amados, para que tudo isso? Nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos acordar. Que loucura é essa? Que loucura! Tem vencido a sua vida? Tem valido a pena? Eu achei interessante uma vez que eu vi um índio testemunhar. Perguntaram para ele: índio, você foi salvo, ganho para Jesus. Você vai para o céu. E o índio disse: vou para o céu. E olha que coisa linda que ele falou para você, meu irmão. Ele falou assim: e quando eu chegar no céu, a gente pensa assim, ele falou assim: eu quero ver Jesus. Eu quero ver Paulo. Ele falou assim: eu quero conhecer em primeiro lugar gente que deu dinheiro a missionário, para missionário falar de Jesus para índio. Gente que chegou e falou assim: eu não quero o dinheiro todo para mim não, eu vou investir para que alguma pessoa possa falar de Jesus. Era esse o sonho do índio, queridos. É esse o sonho de muita gente que vai querer chegar no céu e dizer assim: eu quero conhecer fulano, porque é por causa da vida dele que eu cheguei aqui. Se não fosse a vida dele, eu não estaria aqui. Isso faz todo sentido e todo significado para a vida. A gente precisa saber o que realmente importa nessa vida, queridos. 2016 está começando e a gente precisa saber o que realmente importa. E a gente pode avançar assim, a gente pode crescer, estudar, mas tem que entender que no meio de tudo isso é para a glória de Deus, é para que as pessoas reconheçam, para que a nossa vida possa ser usada como instrumento, para que a glória de Deus se manifeste. Senão não vale a pena. Contei aqui alguns dias atrás sobre a história do Titanic, que transatlântico lindo, né? Um dia, pela misericórdia de Deus, eu vou entrar lá, porque Deus já me levou a vários lugares. Queridos, e Deus é bom quando a gente vive para Ele. Tá? Eu posso testemunhar aqui, de manhã eu ia falar isso, como é bom viver pela fé. Eu fui para Israel com $1.200. Meu. O resto foi tudo ganhado, papai do céu deu. Eu fui para a Coreia com a igreja coreana pagando quase todas as minhas despesas. E fiquei nos melhores hotéis e nos melhores restaurantes. Porque Deus é fiel. E eu tenho certeza que Deus vai me levar em lugares maiores. Porque Ele é bom. Ele cuida dos seus. E às vezes você está trabalhando, isso aqui, lá, e você não vai para lugar nenhum. Porque você, de vez de confiar em Deus, você está confiando na sua própria força. Deus é que supre a vida do cristão. O salmista diz que ele passou e viu, na história dele, ele não viu nenhum daquele justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Ele sempre viu Deus cuidando. Querido, não deixe de servir a Deus. Não deixe de fazer as coisas para Deus. Não dê importância para Deus só com pequenininha, num domingo à noite. Isso não é uma vida que vale a pena. Voltando ao Titanic, quando
Essa é uma história que me marcou também. Aquele barco tão fabuloso, um dos filmes mais premiados da história, Titanic. É uma história grandiosa, e eu imagino como seria o Titanic. As galerias, né? Os momentos de entretenimento, os cassinos, os lugares de sauna, aquela coisa toda, um negócio fantástico, um ambiente super seguro. E eu imagino a banda tocando lá, Mateus, né? Só musicão, jazz, blues e tal. De repente acontece um furo no Titanic. Esse barco começa a afundar. E na hora que ele está afundando, a banda começa a tocar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Gente, que arrependimento! Só foi na última hora que eles pensaram em Deus. Só foi no último segundo. Durante toda aquela viagem ninguém pensava em Deus. Estava todo mundo ali para o entretenimento, para gozar, para celebrar, para viver uma vida arregalada. Ninguém, se alguém chegasse, algum maluco chegasse na banda e falasse assim, toca o hino centro e tal. Ah, rapaz, você está doido, rapaz? Esse não é o tipo de música que a gente toca aqui, não. Nós estamos vivendo um festão aqui, uma festa de arromba. O negócio está tão bom, nós vamos cantar música religiosa. Ninguém, não passava na mente de ninguém aquilo, mas quando o negócio pegou, na hora que o trem ia afundando, aí as pessoas lembraram de Deus. Não, nós temos que tocar agora, mais perto quero estar. Tomara que não seja assim a sua vida. Tomara que você não viva a vida toda só gozando, celebrando, e papapá, e na hora que tiver, no finalzinho da sua vida, você fala assim, agora Deus, eu quero. Um dia uma pessoa chegou para mim, Deus está fazendo isso na minha mente, falou assim, pastor, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Eu falei assim, Deus não quer você não, querido, porque Deus não quer gente que dá o resto para Ele. É agora que você tem que servir a Deus. Gente que quando não tem mais nada para fazer, agora nós vamos servir a Deus. Deus é o primeiro lugar e merece todo o nosso esforço e o melhor da nossa vida. Se não for assim, não vale a pena servir a Deus, queridos. Tive um colega no seminário, aquele colega me marcou, sabe por quê? Ele tinha uma carreira linda no Banco do Brasil. Ele já estava lá, eu acho que mais uns 10 anos ele se aposentava. E ele saiu do banco com filhos adolescentes e tal. E um dia eu perguntei para ele, cara, você é maluco? Você já está para se aposentar? Você tem uma instabilidade, todo mundo sonha em fazer um concurso, está no Banco do Brasil. Eu falei assim, mas eu não aguentava mais. Deus falava que eu tinha que servir a Ele, que a minha vida era dele, e eu vivia ali trocando dinheiro, aquilo não me dava paz. Eu queria servir a Deus e eu estou tão feliz. Amados, a gente vai se envolvendo com essa vida e pegando as coisas dessa vida e vai vivendo nessa vida e trabalhando nessa vida e angustiado nessa vida e a gente vai passar a sua vida. E se Jesus perguntar agora o que você tem preparado, o que você tem feito, olha para 2015, olha para trás, olha para lá, tudo que você tem feito, para quem será isso? Só dá o que sobra para Deus. Só quer fazer algo para Deus quando não tem mais nada para fazer. Ah, hoje eu acho que eu posso. Hoje eu acho que eu vou trabalhar lá no departamento infantil. Estou tranquilo, não tem mais nada para fazer. Tranquilo em casa hoje. Misericórdia, querido. Você tem que servir a Deus quando você tem muita coisa para fazer. Quanto mais você tem para fazer, mais Deus quer que você o sirva em toda a sua vida. E esse texto se apega com o de Paulo. E Paulo, para mim, é um cara que não tem o que falar. Paulo disse assim, quanto a mim. Eu quero falar que nem Paulo. Paulo, quanto a mim. Ele sabia que seus dias estavam acabando, que os seus dias estavam indo embora, que ele estava vivendo o último momento da vida dele. O tempo da minha partida é chegado, mas ele pode dizer, quanto a mim. E olha que segurança desse homem, que felicidade, que vida plena, que vida sem arrependimento. Ele já diz lá no final, eu sei que a coroa está me esperando.
Eu sei que eu fiz uma vida, eu entreguei minha vida a Deus, que Deus não foi em segundo lugar na minha vida. Ele próprio disse que Ele considerava tudo como esterco, como perda, pela glória de Deus. O tempo da minha partida é chegado. Como você vai viver em 2016, querido? Quanto a mim. E ele fala como ele viveu essa vida. E como eu espero viver. E como você também deve viver. Em nome de Jesus. Ele diz assim: combati o bom combate. Eu lutei as lutas certas. Eu gastei energia em coisas que são boas. Eu gastei meu tempo naquilo que vale a pena. Eu investi minha vida em vidas. Eu investi minha vida na pregação do Evangelho. Eu gastei tudo que eu tinha naquilo que é bom. Tem tanta gente gastando e lutando por coisas tão pequenas. Às vezes para ter a razão em um negócio. Aí você gasta todo empenho. Aí você fica magoado. Aí você não perdoa. Aí você está ali e gastando seu tempo combatendo, lutando por coisas tão vãs. Lute o bom combate, gaste sua vida, vá dormir à noite cansado, mas ciente assim: eu fui dormir cansado, mas tudo que eu fiz foi de bom, foi para que uma vida fosse salva, foi para que uma pessoa sorrisse, foi para que o mundo melhorasse. Lute o bom combate. Não durma cansado, trabalhando em 1, 2, 3, 20 empregos, porque você tem que pagar tantas e tantas prestações. Eu não sei se isso é válido, querido. Viva para a glória de Deus. Se canse, mas quando você chegar no seu cansaço, no final do dia, pôr os pés para cima, foi bom demais, Deus. Eu fui na casa daquele irmão, eu dei um abraço nele nesse dia, eu consegui fazer isso. Ele precisava, e aquele irmão meu disse assim: que bom que você veio. Lute o bom combate. Acabei a carreira. Paulo não ficou com nada pela metade. Quanta gente começa bem, mas não termina bem. Começar bem nem sempre significa terminar bem. A gente tem que permanecer, queridos. Muita gente começa na igreja, início do ano, começa com tudo, começa a todo vapor. Eu digo, nem precisa começar a todo vapor. O importante é completar a caminhada. Eu sei que eu não aguento correr muito, mas se eu vou devagarzinho, eu chego lá. Vai lá. Não tem inveja daquele que é mais forte que vai na sua frente. Ele está indo. Um dia você vai conseguir ser mais rápido, mas o importante é completar. Continue. Ah, Deus, para fulano aconteceu isso, para Beltrano aquilo. Mas você vai continuar caminhando, porque você vai completar a carreira. Quanta gente começa na igreja e para. Quanta gente com tantas coisas de Deus parado, num banco da igreja, podendo fazer tanta coisa aqui. Complete sua carreira, queridos. Permaneça. Eu gosto do livro de Gálatas. É um livro que o apóstolo Paulo dá uma batida nisso muito forte. Ele fala: ó, Gálatas insensatos, vocês começaram em Cristo e agora estão sendo ludibriados por outras coisas. O que vocês estão fazendo? Que loucura é essa? Vocês começaram a carreira em Cristo e agora estão mudando para a força da carne? Que negócio é esse? Você tem que permanecer. Lá em Gálatas 5 ele diz: permanecer. Esse texto eu acho muito lindo. Permanecer. Gálatas 5, você encontrou aí, versículo 1, pode ler para mim. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois firmes. Permanecei, continuai, avante, avante. Pastor, eu participava disso, agora não participo mais. Quanta gente cheio de dom, mas começou e parou, começa bem, faz algumas coisas e para. Gente, eu olho para a Bíblia, eu tenho dó de alguns fins de algumas pessoas que começaram tão bem. O pastor Edinaldo pregou aqui sobre Saul semana passada. O ungido rei, e terminou tão mal, terminou possesso, terminou se matando, enfiando a faca em si mesmo. Salomão, um homem tão sábio, no final da vida estava construindo deuses para suas mulheres e outras religiões, deuses pagãos. Sansão, gente, eu sou apaixonado por Sansão, mas o Sansão tem uma vida horrível,
Porque ele começa tão bem, é uma promessa do céu, o anjo vem e fala para a família dele, esse menino vai ser abençoador, ele vai ser grande, ninguém vai ser na terra como ele, ninguém vai ter a força que ele tem, um Deus mitológico na terra, que com a cabeça de jumento ele mata 1000 pessoas, um cara super forte. Mas aí ele vai se deixando perder daquilo, ele vai abrindo mão de Deus, ele vai vivendo na vaidade, ele vai se apaixonando pelas mulheres e os prazeres, ele vai perdendo a força e ele acaba como um mico de circo. Preso, a última vez que ele fala para Dalila o seu segredo, cortar o cabelo, que na verdade não é essa, era a unção de Deus sobre a vida dele, mas era o voto de Nazireu, quando corta o cabelo dele, ele está preso e Dalila fala, está vindo aí os caras para te pegar. Não, eu vou me levantar. E a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus não era mais com ele. Ele não tinha mais força. Começou bem a carreira. E terminou mal. E é tão triste ver. A Bíblia diz que ele foi levado e ficava ali rodando de moinho. E nas festas chamavam ele, zombavam dele. Alguns escritores acham até que Sansão foi estuprado. Um homem que tinha tudo, mas de vez de permanecer firme na carreira, foi brincando e foi indo. Quantas vezes a gente conhece gente assim, gente? Faça a sua vida valer a pena. Complete a sua carreira e guarde a fé. A fé é a coisa mais importante, queridos, para quem quer viver uma vida com propósito. É a fé que nos faz ver além. É a fé que tira o desânimo na gente. É a fé que faz a gente, sabe? É a fé. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, tudo que ele sofreu, ele podia ter abandonado. Era pancada, era prisão, era fugindo, era sendo chicoteado, era ir de lá para cá, era náufrago, era tanta coisa. Mas esse homem, ele permanece até o fim, porque sempre ele está com fé. A Bíblia está dizendo que ele guardou a fé em todos os momentos, ele estava com fé. Então vem uma coisa, vem outra, ele não apostatou, ele não desistiu, ele não parou, porque a fé estava dentro dele. E quem guarda a fé não para, sempre avança. Vai até o fim, vai até o recebimento da coroa. Faz a vida valer a pena. Acredita em coisas que ninguém acredita. Vai ser chamado de doido, vai fazer coisas que ninguém acha que é possível. Vai fazer esse mundo melhor. Vai transformar esse mundo. E lá está a galeria da fé de homens que fizeram coisas que esse mundo não era digno, que esse mundo não cria. Querido, se você tiver fé em Deus, a sua vida vai ter valor. Sua vida vai ter sentido. Oh Deus, nos abençoa. Faz a nossa vida ter um significado e um sentido. Faz a gente lutar o bom combate. Faz a gente permanecer firmes. Faz a gente ter fé em Ti, Senhor. Tira de nós essa vidinha pequena. Dá-nos sentido. Queridos, essa é a minha mensagem nessa noite. Eu até prometi para o pastor Dinaldo. Falei, pastor Dinaldo, hoje, domingo, eu preparei um sermão. Eu não vou dar um grito no sermão. Está escrito. Mas Deus não queria que eu falasse sobre Gênesis 15. Ele queria que eu falasse sobre Lucas 12, 2 Timóteo 4. Em que eu falasse para você, faça a sua vida valer a pena em Cristo Jesus. Não deixe sua vida ser uma vida de remorso, de arrependimento. Eu não fiz nada. A minha vida só foi isso aqui. E você chega no final da vida, nada você tem. Ofereça a sua vida ao Senhor. Vamos cantar isso nessa noite. Eu ofereço minha vida a Ti, Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho estão diante de Ti, Senhor. Oh Deus, faça isso nessas nossas vidas. Faça a nossa vida ter sentido. Faça a nossa vida, Senhor, crescer. Faça a gente viver uma vida acima dos valores desse mundo, como aqueles homens assim, homens que o mundo não era digno. Amém, queridos? Amém, aleluia. Vamos cantar ao Senhor essa música? Vamos dizer isso antes de orarmos nessa noite?
tudo que sou. Aleluia. Vamos ficar em pé, amados. Aleluia. Senhor, faz a nossa vida ter sentido, Senhor. Faça a nossa vida vale a pena. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida aí, querido. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu quero viver uma vida para a glória de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, ponho diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias, a dor e o prazer, entrego a ti. Vida ofereço a ti, tudo que fui e sou. Usas pra tua glória, os meus dias são teus, Senhor. Que seja o meu louvor, sacrifício de amor. Minha vida eu declare aí. Consagre sua vida ao Senhor nessa noite, amados. Que sua vida seja para o louvor da glória de Deus. Tudo o que passou, o que será, sonhos, desejos a realizar, minha esperança e os meus planos, o meu coração. Aleluia. Está em ti, Senhor. Oferecemos, Pai. Minha vida ofereço a ti, tudo que fui e sou. Usas pra tua glória, os meus dias são teus, Senhor. Que seja o meu louvor, sacrifício de amor. Minha vida eu te dou, e mesmo assim o que te entregamos é parte do muito que já destes a nós. Tudo que temos são nossas vidas, É isso que damos a ti. Minha vida, oh Senhor, tudo que fui e sou. Usas pra tua glória, os meus dias são teus, Senhor. Que seja o meu louvor, sacrifícios de amor. Minha vida eu te dou. Te damos, Senhor. Te damos, Senhor, nossas vidas. Senhor, minha oração nessa noite, Pai, é que a nossa vida realmente seja entregue às tuas mãos. Que a nossa vida tenha sentido, e só há sentido quando a nossa vida é vivida para ti. Que
cada dia dos nossos dias, desde 2016 em diante, sejam pautados para o louvor da Tua glória, que tudo que vier a nossa mão para fazer, a gente faça dizendo: eu quero glorificar a Deus com isso, eu quero que o reino dele seja expandido, eu quero que as pessoas conheçam a Jesus, eu quero que a vida de Cristo se manifeste. Senhor, nossa vida é para o Teu louvor. Senhor, não faz a gente viver uma vida sem sentido. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque nós somos tentados, somos fracos, e às vezes a gente quer viver uma vida fútil, uma vida pequena, e Tu tem algo muito maior para nossas vidas, que possamos dizer como o apóstolo Paulo, quanto a mim, a minha vida eu sei como está sendo vivida, eu sei o que está sendo preparado para mim, a minha vida eu tenho dado o melhor para Deus, eu tenho seguido na carreira, eu tenho confiado nele. Queridos, viva para a glória de Deus. Senhor, traga isso à Tua igreja nessa noite, que possamos sair para viver uma semana com a nossa vida ao dispor desse Deus maravilhoso, desse Deus que vai nos usar para fazer grandes coisas, para conquistar Cascavel, para conquistar os nossos familiares, para que a glória de Deus se manifeste, para que pessoas alcancem, encontrem a felicidade real. Senhor, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Possamos receber a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor tão profundo do Deus Pai, e que a consolação, o agir do Espírito Santo, desse ser maravilhoso, poderoso, seja com os Teus filhos, onde quer que eles forem, Pai, para manifestar a Tua graça. Amém. Amém, queridos. Dê um abraço a uma pessoa que está ao seu lado. Deseja uma boa semana. Viva uma vida com propósito. Viva uma vida para a glória de Deus. Deus te abençoe.